E o TCU, lembrar o seguinte, ele lembra muito agências reguladoras, tá? Porque ele tem um corpo técnico concursado, extremamente competente, extremamente rigoroso, mas as decisões são todas tomadas por corpo político, que é o tribunal em si. Então você tem a recomendação de uma reprovação de contas, mas isso não é o TCU, tá? Isso também são os TCEs, isso também são os TCMs nos municípios de maior porte, né? Dependendo da força que o executivo tiver, não interessa o que o corpo técnico do TCU apresente, as contas vão passar e vice-versa. Tá? Então, não tem muita escapatória disso. É uma instância política. E, nesse momento, o governo está fragilizado politicamente. Interessa, óbvio, ao governo ter uma figura alinhada a ele lá dentro, especialmente... digamos o seguinte, qualquer figura que não seja golpista, que seja democrata, dentro do espectro político da democracia, tá? Que respeite as regras da democracia, é um avanço. É bom. A gente está nessa base, tá? Flávia. Pois é, e só aproveitando que você mencionou, eu também tinha falado do golpismo, né, do Nardes. O Múcio também foi já membro do TCU, tá? Ministro do TCU. E saiu, se aposentou. Tem uma coisa, eu preciso lembrar aqui como é que foi a saída dele, mas, enfim, ele era... Não tem ninguém... É o tipo de cargo, ministro do TCU, quando eu morava lá em Brasília, eu me lembro de ter ouvido isso de alguém. É muito melhor do que ser qualquer outro tipo de ter qualquer outro tipo de atuação política, porque você está numa posição muito menos óbvia de receber pedrada, crítica, o foco da imprensa não está tanto lá, embora haja uma cobertura sobre as decisões que são tomadas lá e tudo mais, mas não é a mesma coisa que um senador, que um ministro do Supremo, que um governador, presidente, enfim, ministro da Esplanada, dos ministérios, né? Mas tem muito poder, porque os pareceres do TCU, veja, a gente tem a lei da ficha limpa e tem a lei da improbidade administrativa, que se tornaram os grandes instrumentos jurídicos de pressão de servidores públicos, de autoridades, né? De executores de orçamento e tal. Como tem que ser mesmo, né? Então, essas pessoas, elas precisam prestar contas de como elas estão usando esse dinheiro. O legislativo não quer, né? Evita, faz emenda sem tanta transparência e depois vai argumentar que veja bem e tudo mais. Agora, eles adoram olhar se o executivo está fazendo ou não. Muito político importante já foi enquadrado pelo TCU e enquadrado por conta de pareceres do TCU, e pareceres e julgamentos, né? Como podem ficar inelegíveis, podem perder seus direitos políticos e tudo mais. Então, a gente pensa muito no STF, mas o TCU tem um poder bastante importante, parece um pouco mais burocrático, mas não é. Os efeitos políticos das decisões do TCU são imensos, são enormes, né? Então, um ministro do TCU, ele tem um tráfego e um poder de influência em Brasília que ainda é um pouco de sombras, e não é à toa que os cargos lá são tão cobiçados, para além do fato de ser vitalício e com salário alto, né, e com todos os penduricalhos, como eu falei, é um prestígio, é um poder que poucos cargos têm. Realmente é um pouco, entre aspas, nas sombras, assim, não é tão evidente quanto os demais. Agora, é curioso porque a matéria da Folha houve um dos deputados do PSD falando o seguinte, olha... quando ele é perguntado sobre o acordo, né, que havia, então, para ser alguém do PT indicado para a vaga, né? Ele falou, não tem acordo nenhum, não. Agora,
mesmo se tiver acordo na cúpula da Câmara, a bancada do PSD não vota no candidato do PT. Por isso que eu acho assim que é importante a gente ficar de olho. Eu acho que essa movimentação vai ser muito, muito interessante, porque primeiro ela vai revelar muito do que o Arthur Lira se tornou depois de sair da presidência da Câmara, né? Então, o quanto ele ainda vai ser o articulador de acordos, o quanto o Hugo Motta vai depender da atuação do Arthur Lira ou não e tudo mais, e o quanto ele vai honrar acordos feitos lá atrás. E veja, o presidente Lula já não estava assim, né? Nossa, suave na nave, mas ele não estava. As pesquisas sobre a baixa popularidade do Lula não estavam na praça com tanta força como de janeiro para cá. Então, como o Lula, o Léo falou, opa, deu tilt aqui. Como o Léo falou, o poder de barganha diminui bastante. Então, a gente vai ver isso e a gente vai ver como é que o PSD vai se comportar nessa espécie de liderança do centrão que ele está tentando assumir, né? Inclusive, tem coisas interessantes acontecendo sobre como que o centrão está se reorganizando, né? A gente está falando de... olha, PSD... falando que não vai votar no candidato do PT. O Arthur Lira tentando se firmar, manter a sua relevância política. Enquanto isso, PP e União Brasil negociando uma federação, em que o Republicanos já falou que não vai participar. Então, assim, o Centrão está aproveitando, como sempre, não existe vácuo de poder, né? Mas o momento em que os polos estão ali não tão firmes, né? O lulismo e o bolsonarismo não estão num momento tão claro de predominância de poder, e está se reorganizando para se manter com a força que sempre tem e talvez ampliá-la, né, Léo? A frase podia ser resumida em: o Centrão está aproveitando como sempre, né? O Centrão está aproveitando como sempre. Semana passada eu citei, em relação à série da Netflix, a frase do Lampadusa no Leopardo: é preciso que tudo mude para que tudo continue como está. Tá? Então o que você tem, na verdade, esse rearranjo do Centrão para que nada mude, para que ele continue a exercer esse mesmo poder que ele vem exercendo. E vamos combinar, tinha a Flávia novinha não lembra disso, mas tinha uma piada na eleição de 89, no segundo turno, ainda no primeiro turno, que tinha o Fernando Collor na liderança e Lula e Brizola disputando quem ia para o segundo turno, e ele perguntou: quem vai ser o próximo presidente? As pessoas diziam: o próximo presidente eu não sei, mas o líder do Senado vai ser o Marco Maciel, tá? Que era uma espécie de líder do Senado vitalício. Qualquer que fosse o governo, Maciel era o líder do Senado. Tá? O Centrão tem isso, ele está no governo. Desde 1500. O PFL fez oposição ao governo do PT. Mas todos esses... Se você olhar, por exemplo, o Mensalão, o escândalo do Mensalão, todos esses partidos... Então, o Valdemar Costa Neto foi preso no escândalo do Mensalão, foi condenado no escândalo do Mensalão. Petrolão, republicanos, PP, essa turma toda estava lá. Eles agora têm um elemento ideológico mais forte, porque se consolidou uma direita mais radical dentro do eleitorado. Mas... Eu ia dizer até que, quando você estava falando sobre isso, Léo, que para mim isso tem um ponto de virada ali em 2014 para 2016, porque a primeira vez que eu lembro de ver o Congresso falando nesse tom de família e tal foi no impeachment da Dilma. Todos eles votaram pela família, pela moral, pelos bons costumes. Então ali teve um ponto de... No impeachment do Collor também teve muito disso. Pela minha família, pela minha honra, pelo meu cachorro, esse tipo de coisa. Aqui no Rio, na época da eleição, tinha eleição municipal, o único dos deputados candidatos a usar como palanque foi justamente a candidata do PT, a Benedita, que falou o
o slogan de campanha dela antes de dar o voto. Todos os candidatos, deputados candidatos daquela eleição votaram pelo impeachment, né? Mas ela foi e usou isso. Mas, sem dúvida, você tem um conservadorismo muito maior. Vai entrar em N discussões do que leva a isso, a ascensão maior dos evangélicos, ou essa tese da frustração de uma parcela do eleitorado, que tem que ser analisada com algum cuidado aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, você tem um Congresso muito mais conservador, muito mais refratário ao governo, e é o que temos no cardápio. É o que o governo tem que negociar. E o que a Flávia falou, que é bem interessante, qual o papel do Lira, o Lira, com todos os defeitos dele, tá? Acho que o programa é curto para a gente ficar enumerando, ele tinha uma característica que é reconhecido como o sujeito que entrega. Você fez um acordo com o Lira, ele vai entregar. Mesmo que às vezes quebrasse a cara, como aquele caso do PL do aborto, do PL do estuprador. Né? Tivesse que recuar, mas ele entregava. Tá? Uma derrota nesse momento pega nele e pega no Mota. Tipo, um acordo que foi firmado e que, olha só, eu não tenho o poder de cumprir esse acordo. Eu não tenho o controle que o Lira tinha sobre o Congresso. E o próprio Lira nos bastidores também não tem. Isso vai ser um rearranjo de forças dentro do Congresso muito forte.